O Banco de Remédios, associação de ajuda humanitária que atua há mais de 10 anos no estado do Rio Grande do Sul, acaba de ampliar a atuação para a cidade de São Paulo. O contato é com a doutora Cláudia Nakano, porta-voz do projeto na capital paulista e presidente da Comissão de Saúde Pública e Suplementar da OAB São Paulo. Tudo bem, doutora Cláudia? Tudo bem? Tudo bem, obrigada pela participação. Primeiramente, como funciona esse banco? O banco foi criado com o objetivo de doar medicamentos, aqueles medicamentos que eles não são utilizados. Então, hoje, nós temos cerca de 1/3 dos medicamentos que são jogados no lixo e poderiam ser repassados para quem precisa. Então, o banco recebe esses medicamentos através de doações. Essas doações podem ser feitas por hospitais, por clínicas, médicos, pessoas que não estão mais utilizando esses medicamentos. E o banco recebe os medicamentos, realiza uma triagem, verifica o prazo de vencimento desses remédios, se o medicamento ele pode ser repassado e distribui para o Brasil inteiro, gratuitamente. Em São Paulo, nós teremos a coleta, que será feita por meio da OAB Santana, subseção de Santana, e também no edifício no Centro Empresarial de Santana. Nós teremos esses 2 pontos de coleta, mas vale lembrar que as doações também podem ser feitas via correios. E quem pode fazer? Como a pessoa pode fazer a doação de um medicamento? Qualquer pessoa pode fazer a doação, não precisa se identificar, basta colocar o medicamento na caixa, né, de coleta. E é bom lembrar que este medicamento ele deve estar, né, dentro do prazo de validade, mesmo que seja, por exemplo, uma caixa de comprimidos aberta ou que tenha metade da caixa, ou mesmo que o medicamento venha sem bula, não tem problema, pode doar da mesma forma, porque assim será feita esta triagem no Banco de Remédios em Porto Alegre, onde está sediado, e com isto será identificado quais são os medicamentos que podem ser repassados. E quem pode ter acesso a esses medicamentos? Independente do valor do medicamento, a pessoa que precisa, ela precisa demonstrar que ela tem uma indicação médica. Então, basta apresentar uma receita médica para o Banco de Remédios, que também nós temos voluntários na associação que fazem essa triagem. E verificado, se tiver este medicamento em estoque, esse medicamento ele é encaminhado via correios. Então não é feita uma consulta diretamente com o paciente, mas ele precisa apresentar um atestado médico. Exatamente, precisa apresentar uma receita médica indicando o tratamento. E como ter a certeza da necessidade do uso de medicamentos para doação, doutora? Então, na verdade, né, o que precisa ser identificado é se o paciente ele tem essa indicação médica. Havendo essa indicação médica, o Banco de Remédios fará essa triagem, ele terá todo um sistema de estoque, né, desses medicamentos coletados, dessas doações que nós recebemos, e dessas doações será repassado para quem precisa do medicamento. Então, essa identificação, essa triagem, ela é importante. E quando o paciente solicita um medicamento, como ele tem acesso ao remédio? Ele precisa buscar em algum local ou esse remédio é enviado via correio? O medicamento ele será encaminhado, será enviado via correios, né? Geralmente o associado ele paga uma taxa de associação que hoje é um valor de R$40 apenas para manutenção, né, da associação, para que possa ter todo o custeio da estrutura, né, para dispensar todos os medicamentos, mas o fornecimento ele é gratuito, né? Geralmente a taxa ela é mensal, né? Então o associado ele paga uma contribuição para a associação para que possa receber esses medicamentos. O valor geralmente ele é fixo, né? E para a manutenção da própria associação, da estrutura, né? E o paciente recebe o medicamento via correios, independente do valor, enfim, do medicamento,
se apresentar a receita médica. Mas no caso, então, a pessoa que se cadastrar para receber esse medicamento, ela tem que levar em conta também o custo da medicação, porque se for um remédio, aqueles mais tradicionais como analgésicos, dependendo, nem compensa, né? Porque ela pagaria R$ 40 ao mês. Isto é, se for um medicamento, um analgésico, ou mesmo um medicamento que ele está inserido até no programa, por exemplo, Dose Certa ou da farmácia popular, muitos medicamentos são dispensados gratuitamente, né, pelos estados, pelas prefeituras, dependendo do programa. Então, é importante que este paciente primeiro verifique no posto de saúde se o medicamento é dispensado ou nos programas do estado, nos programas da prefeitura. Se não for disponibilizado medicamentos, esse paciente ele pode contar com a ajuda do banco de remédios. É bom lembrar que o banco de remédios ele só vai dispensar o medicamento se ele tiver no estoque. Então, é importante que as pessoas elas possam doar esses medicamentos para que seja feita toda essa triagem e repassado para quem precisa. E no caso, principalmente os medicamentos de alto custo, né? Exatamente. Nós temos medicamentos caríssimos, né? Medicamentos que nós temos um custo mensal de 10, 15 mil reais, às vezes até um pouco mais, e que podem ser fornecidos sem a majoração do valor mensal, enfim, mas para que as pessoas elas tenham acesso também a este tratamento médico, porque muitas pessoas que vão ao médico não conseguem realizar o seu tratamento por conta do custo dos medicamentos. Quais os principais medicamentos que vocês fornecem, até levando em conta esses custos? O banco de remédios atende diversas patologias, tá? Mas nós percebemos que muitas pessoas, né, transplantados, porque uma pessoa que fez um transplante, o difícil não é realizar o transplante em si, é o tratamento posterior, né? Porque geralmente são medicamentos de alto custo, hepatite C, nós temos medicamentos muito caros, medicamentos oncológicos, que são medicamentos também considerados de alto custo, medicamentos também para pessoas com diabetes e complicações crônicas, enfim. Então, nós temos, né, muitas patologias que trazem um tratamento muito caro. Então, é importante, né, que as pessoas saibam que existe o banco de remédios como um braço, né, um auxílio que pode ser utilizado num momento muito difícil, onde este paciente não encontra uma dispensação pelo estado ou pelo município, né? O banco de remédios apenas doa o medicamento para quem precisa mediante a prescrição médica, né? Então, esse trabalho, ele é feito como um círculo, né? Como nós tínhamos antigamente o círculo de livros, né? Sim. Então, são repassados, né, os medicamentos, porque hoje nós temos uma falta, inclusive, nas prefeituras, nos estados, até mesmo por questão orçamentária, né? Muitas vezes a prefeitura não tem dinheiro para comprar determinado medicamento e o paciente fica sem realizar o seu tratamento indicado. E o banco de remédios ele entra como um apoio, né, como uma ajuda humanitária no sentido de repassar o medicamento para quem precisa, mas sempre mediante receita médica. É importante, né, que a pessoa sempre verifique a validade antes de fazer a doação, mas no caso também, quando o medicamento está vencido, é importante também fazer o descarte correto, né? Sempre bom reforçar. Exatamente. Hoje a gente não tem uma legislação específica em relação ao descarte dos medicamentos, né? Então, 1/3 dos medicamentos são jogados no lixo. A gente tem a problemática em relação ao meio ambiente, que pode prejudicar muito toda a nossa qualidade, né? E principalmente em relação às pessoas que precisariam desses medicamentos que não têm acesso,
Então, assim, tomara que, por meio desta ideia, dessa iniciativa do Banco de Remédios, né, criem-se outras iniciativas nesse sentido, né, de pessoas que possam repassar medicamentos, enfim, para quem precisa realmente e não descartá-los. Doutora, e quantas pessoas são atendidas mensalmente pelo Banco de Remédios? Hoje o Banco de Remédios atende cerca de 3.000 pessoas por mês. Qual o site ou mesmo um telefone para quem quiser ter mais informações e tenha também um medicamento de alto custo que possa ser doado? Então, nós temos o próprio site, né, do Banco de Remédios. O site do Banco de Remédios é www.bancoderemedios.org, tá? E nós temos também a OAB de Santana, a subseção de Santana, que faz esse trabalho, né, de coleta dos medicamentos, mas a dispensação, ela é feita, dos medicamentos, é feita apenas em Porto Alegre, para o Brasil todo, tá? Então, a coleta pode ser realizada na OAB de Santana e também no Centro Empresarial de Santana, no edifício Centro Empresarial de Santana, mas a dispensação é importante que o paciente entre em contato direto com o Banco de Remédios. Está certo, conversei na Rádio Estadão com a porta-voz do projeto em São Paulo e presidente da Comissão de Saúde Pública e Suplementar da OAB São Paulo, doutora Cláudia Nakano, falando um pouquinho sobre o Banco de Remédios, a Associação de Ajuda Humanitária que atua há mais de 10 anos no estado do Rio Grande do Sul e acaba de ampliar a atuação para a cidade de São Paulo, onde vai passar a ter 2 pontos de doação de medicamentos. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos, um bom fim de semana. Bom final de semana, eu que agradeço.